E aí, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, tá tudo bem comigo, graças a Deus. E hoje eu vim aqui contar pra vocês quanto eu gastei na primeira parte da minha casa própria, minha casa tão sonhada e tão maravilhosa. E eu vim passar pra vocês aqui alguns valores para que você possa ter mais ou menos uma noção quando você for fazer a sua casa própria. Como eu já falei em outros vídeos anteriores, né, falei no vídeo da planta da minha casa, né, como eu mostrei no vídeo anterior, a primeira parte, se você não assistiu, vai lá assistir a primeira parte da minha casa sendo construída. Foram feitos em 3 etapas. Nós começamos por um quarto e 2 banheiros, né? Foi a primeira parte da minha casa. A primeira parte tem 3 metros de largura com 6 de comprimento, que foi exatamente a parte onde ficariam as colunas, né, a cada 3 metros uma coluna. E eu vou passar para vocês aqui alguns valores, certo? Aqui são algumas notas que eu guardei durante esse período, né? Tem a data aqui para mostrar para vocês. Ó. Deixa eu fechar aqui o nome do local. Ó. 19/5/2023, tá? Pra vocês verem, né? Pra você ter uma ideia de como a gente comprava pouca coisa, ó. Acho que aí vai ficar ao contrário, né? Mas aqui tem, ó. Meio metro de arisco, R$40. 218 tijolos, que saiu por R$120. E uma virga de 1,75 que saiu por R$35. Aqui, ó, gente. A notinha, a data, certo? A gente sempre começava com o que a gente tinha. A gente juntava um valor e ia fazendo. A gente não esperou juntar muito para começar, como eu falei para vocês, né? E aqui tem algumas notas. Aqui tem uma colinha. E é através dessas notas que eu vou passar para vocês a questão dos valores. Algumas coisas eu tenho uma nota, outras eu simplesmente anotei no papel o valor e o que foi feito, certo? Vocês vão ficar ouvindo aí um barulho que a gente ainda tá em obra, né? E vamos ficar ainda por algum tempo. Então não liga pro barulho que estiver ouvindo. Bom, a primeira parte da nossa obra foram feitas em 3 etapas, né? A gente comprou o terreno e tudo. E a primeira coisa que a gente fez foi o poço, como eu havia falado pra vocês. Nessa primeira parte, a gente gastou R$900 pro poço e 150 pra bomba. Ou seja, na primeira parte nós gastamos R$1.050. A gente começou a fazer e deu uma parada. E como vocês conhecem já na parte do vídeo que eu falei pra vocês do meu testemunho. Se não assistiu, vai lá assistir. E da parte da primeira parte da casa que eu falei pra vocês que a gente passou um tempo sem construir, né? Então, a primeira parte foi em 2020, que foi a parte que fizemos o poço e colocamos a bomba, né? E isso deu R$1.050. Essa foi a primeira parte, o primeiro valor a ser gasto aqui no terreno. A segunda etapa, isso foi em outubro de 2020, tá? A segunda etapa, que foi a parte do alicerce levantar meia parede, foi em dezembro de 2020. Essa segunda etapa nós gastamos também, que foi com alicerce, com pedra, pedrice, cimento, tijolo, para fazer essa primeira parte do alicerce e meia parede, nós gastamos mais R$1.000, certo? E aí nós tivemos que dar uma parada, questão da pandemia e como eu já falei pra vocês. A terceira etapa foi em maio de 2023, que foi o tempo que a gente começou com todo o gás, né? Entregamos nas mãos do Senhor e começamos mesmo. Nessa etapa, incluiu as colunas, a segunda parte das paredes, né, levantar a segunda parte, já havia levantado a metade, incluiu o piso, o forro, incluiu a parte elétrica e encanamento. Essa segunda parte, ao total, nós gastamos R$6.585, tô olhando aqui minha cola, que foi de maio de 2023 a dezembro de 2023. 7 meses, gente. R$6.585. Você deve estar imaginando, nossa, em 7 meses você conseguiu R$6.585. Como você conseguiu? Gente, eu vivi o milagre da multiplicação. É lógico e evidentemente que eu fiz a minha parte, né? Eu fiz extra junto com meu marido, muito extra. A gente trabalhava de 8 da manhã até 10, 11 horas da noite. Trabalhava no sábado, trabalhava no domingo. É lógico que nós fizemos a nossa parte, né?
Mas, porque o Senhor poder operar na nossa vida, nós temos que fazer a nossa parte. A gente não vai ficar deitado esperando cair do céu, né? A gente tem que fazer a nossa parte, para que Deus possa prover. No milagre da multiplicação, foi preciso as pessoas doarem os pãezinhos que eles tinham lá, os peixes, para que ele pudesse ser multiplicado, né? Deus, ele faz a parte dele, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. E foi isso que nós fizemos, né? Nós trabalhamos muito, mesmo muito, para que pudéssemos conseguir juntar esse valor, né? E como eu falei para vocês, foi de pouquinho. Todo final de semana a gente vinha, fazia, ó, tá vendo esse valor? O valor que deu aqui, ó. Cada vez que ele vinha, ele comprava alguma coisinha. A gente nunca comprou de... A única coisa que a gente comprou, assim, que teve que, obviamente, né, teve que pegar um valor maior, a gente teve que juntar mais dias, foi a parte do forro, que deu 1.400, 1.500, por aí, né, a parte do forro, aquela questão de ferro, de tijolo, essas coisas que eu não entendo muito. Mas as outras partes não, ele vinha comprar um saco de cimento, comprava a areia, meia carroça de areia, meio caminhão aqui, meio caminhão de areia, e assim ia, gente, e a gente ia fazendo, e Deus operou esse milagre assim maravilhoso na nossa vida, para a glória de Deus. Assim também eu creio que ele vai fazer na tua vida. É só você entregar nas mãos do Senhor, gente. Você vai ver, assim, tira esse pensamento negativo da tua vida. Começa a entregar a tua vida ao Senhor. Começa a entregar os teus planos, os teus desejos, e tudo irá bem, em nome de Jesus. Também, né, lembrando que nessa obra nós não utilizamos mão de obra. A mão de obra foi feita praticamente toda pelo meu filho e pelo meu esposo. Apenas no dia de forrar, né, que era um espaço bem maior e que teria que ser feito todo no mesmo dia, foi que nós chamamos um pedreiro e um servente a mais, que deu R$260 a mais, que foi a diária do pedreiro e do servente com almoço, né? Na época estava mais em conta a diária, que foi em 2023, certo? Então o único gasto que nós tivemos assim com mão de obra foi esse valor. O restante tudo foi feito pelas mãos do meu esposo e do meu filho. Por isso, gente, que a gente economizou muito. Se a gente tivesse usado a mão de obra para fazer somente esse compartimento, teria sido no mínimo mais uns R$5.000, no mínimo, né? Mas como a gente não utilizou mão de obra, então esse foi o valor que a gente gastou. Ao total, essa parte, gente, foi só material, tá? Material, não incluía almoço e nem a gasolina. Como eu disse pra vocês, aqui é um pouco mais longe lá da onde a gente mora, em Fortaleza. Então esse valor não incluiu. Com a gasolina e almoço, a gente gastou em torno de R$1.500 nesse período de 7 meses, tá? Mas foi uma base que eu tirei, certo? De valor de questão de almoço e de gasolina, porque como eles vinham pra cá, não tinha onde ficar, e aí não tinha como fazer comida nem nada, e não dava pra trazer porque não tinha onde colocar, né? Então eles almoçavam aqui, o almoço era um self-service, era R$10 pra cada um, então ficou super em conta, né? E aí a gente gastou em torno de almoço e de gasolina R$1.500, certo? Ao todo, juntando as 3 etapas, juntando a gasolina e o almoço, ao todo nós gastamos aqui na primeira parte da nossa casa R$10.085. Óbvio que pode ter acontecido de eu ter esquecido de anotar alguma coisa, né? Como, por exemplo, a parte do arame, que segura as tábuas, né? Nós não compramos tábuas nessa primeira parte porque a gente usou porta de guarda-roupa, como eu falei pra vocês. Os pregos, né, pra pregar lá a parte das tábuas, esses detalhes eu não coloquei no orçamento, mas do grosso, né, da parte principal, foram R$10.085 que nós gastamos nessa primeira parte da nossa casa. Como eu falei pra vocês, em 3 etapas, né, e nós economizamos bastante porque a parte de aparelho sanitário, a pia, como eu mostrei pra vocês, eu ganhei. Então, esse gasto eu não tive, mas o restante, janela, grade, portão, tudo entrou no orçamento. A parte de energia, a parte elétrica, encanamento, tudo entrou no orçamento. E então o valor total que nós gastamos foi R$10.085. E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês acharam que gastamos muito, gastamos pouco? E foi esse o vídeo de quanto nós gastamos na primeira parte da nossa casa. Né? Espero que vocês tenham gostado
Me fala aí nos comentários o que você achou, se você achou um valor caro, se você achou um valor barato, o que você achou, né? Como eu falei pra vocês, tudo é no tempo de Deus. Não vá se perturbar, não vá se apressar, não coloque a carroça na frente dos bois, como se diz, né, gente? Vai devagar, vai fazendo aos poucos, vai fazendo com o que você tem, não se divide. Gente, esse valor todinho eu não gastei R$1, nem R$1 em cartão de crédito. Não gastei. Tudo foi a multiplicação do Senhor. Do jeito que Ele fez na minha vida, eu também creio que Ele vai fazer na tua vida, mulher. Deixa de ser pessimista. Começa a tua obra, começa com pouco mesmo, e você vai ver, se você colocar Deus na frente, você vai ver o quanto que Deus vai te abençoar. Bom, espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai ser a segunda parte da nossa casa, certo? Que já foi feita, eu vou postar pra vocês como é que tá o andamento, como tá o andamento até agora, né? E vou mostrar pra vocês a segunda parte, que vai ser a parte do meu quarto, no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscreve aí no canal. Um beijão e até a próxima.